Bom dia, alunos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Campo Grande. Amém! Estão aí, muito bem, acordados, dispostos, alegres, sedentos para mais um dia de aprendizado, que nós vamos aprender da parte do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, que nos dê um momento especial, para que nós recebamos instrução da parte dEle, pelo Espírito Santo do nosso Senhor. Pai, estamos aqui na Tua presença, mais um dia, para nós desfrutarmos, Senhor, dos ensinamentos da Tua parte. O Senhor nos concede essa graça, o Senhor nos presenteia, Senhor, com a revelação de Ti mesmo. Por isso nós estamos aqui com os corações gratos. E que, através do Teu Espírito Santo, a Tua palavra transforme o nosso viver, o nosso caráter, a nossa maneira de pensar, para nós vivermos neste mundo agradando ao Senhor, praticando os Teus princípios e adorando ao Senhor, fazendo a diferença com as nossas atitudes, com as nossas ações, com aquilo que decidimos não fazer também, tudo isso baseado na Tua palavra, Senhor. Nos capacite a isso, através dos ensinos que o Senhor está nos proporcionando nas aulas da Escola Bíblica Dominical, Senhor. Assim oramos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, Redentor. Amém. Continuemos então o estudo do breve catecismo e hoje nós vamos estudar mais 4 perguntas. Nós estamos dando não passos, mas saltos agora, vocês estão percebendo? Estamos caminhando para o final. Não quero terminar essa matéria, não é da minha parte. Eu quero pegar blocos de perguntas, obviamente, dentro do mesmo assunto. As 4 perguntas anteriores diziam respeito ao primeiro mandamento. Agora, as próximas 4 dizem respeito ao segundo mandamento. Vamos então a elas? Por favor, todos juntos, vocês da catequese, vamos lá. Enunciado da 49. Qual é o segundo mandamento? E a resposta, então, todos juntos? O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos à referência bíblica, que é a resposta é a transcrição do texto bíblico, Êxodo capítulo 20, do 4 ao 6. Êxodo 20, do 4 ao 6. Eu peço para que uma aluna leia, por favor, esses versos. Êxodo 20, do 4 ao 6. Bem forte, minha irmã. Muito bem, o versículo anterior a esse trecho que a Aline leu diz respeito ao primeiro mandamento. Agora esse segundo mandamento, o Senhor estabeleceu para a nação de Israel, para os seus filhos, para aqueles que ele escolheu e determinou que seguissem os seus mandamentos. Ele dá a ordem e também ele menciona as razões pelas quais ele deu essa ordem, um mandamento, uma ordenança. 49 encerramos, vamos para a 50. O enunciado da 50 é: o que o segundo mandamento exige? O que o segundo mandamento exige? Vamos à resposta. O segundo mandamento exige que recebamos, observemos e guardemos puros e íntegros
todo culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu em sua palavra. Queridos, no primeiro mandamento nós aprendemos quem deve ser adorado, ok? Quem deve ser adorado. No segundo mandamento nós estamos aprendendo o quê? Como esse alguém deve ser adorado. Primeiro mandamento, quem adorar? Segundo mandamento, como adorar? Como adorar? E a resposta mostra a exigência então do segundo mandamento, que é que recebamos, observemos e guardemos puros e íntegros todo culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu em sua palavra. Para nós, adoradores do Senhor, nós precisamos receber, nós precisamos observar, nós precisamos guardar puros e íntegros todo culto, ou seja, a maneira de adoração ao Senhor, porque culto é como adorar, culto é momento de adoração, culto é o que você, como você adora a Deus, isso é culto. E ordenanças religiosas, tudo dizendo respeito à nossa vida como adoradores, mantermos, recebermos, observarmos e guardarmos íntegros e puros, tudo isso que Deus instituiu em sua palavra. Então, já de antemão, você já precisa ir para o segundo mandamento e entender como adorar a Deus com a seguinte base, ou com o seguinte princípio: nós adoramos a Deus conforme Ele estabeleceu que nós devamos adorá-lo. Deus estabelece a regra do jogo. Deus fala como Ele quer ser adorado. Deus ordena, mais do que isso, como Ele quer ser adorado. Nós precisamos sempre ter isso em mente. Como eu vou adorar a Deus? A resposta: vamos buscar de Deus essa resposta. Como Ele quer ser adorado? Perfeito. Perfeito. Isso. Isso. Exatamente. Daqui a pouquinho nós vamos ver exatamente isso que você disse, pai, com relação a como então adorar. De que forma, né? Qual é, então, o que nós devemos fazer para adorar a Deus e agradar a Deus? Exatamente. Vamos às referências bíblicas. Por favor, alguém abra Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32. E outro lá, João 4, 23 e 24. João 4, 23 e 24. Quem achou Deuteronômio 12, por favor, leia. Pode ler junto, não tem problema não. Em coro, vai. Quem disse isso? Deus. Deus determinou como nós, ou o povo dele, vai adorá-lo. Aí ele fala: tudo que eu ordenei, vocês vão cumprir. Nada acrescente, nada tire. A gente precisa sempre entender isso para nós adorarmos a Deus, e principalmente com relação ao nosso momento de culto. E lá para a parte mais didática ou explicativa da aula, nós vamos ver com enfoque no culto público, como nós devemos adorar a Deus. Nada tirando, nada acrescentando, de acordo com o que Ele ordenou, determinou para o seu povo, como Ele quer ser adorado. Ok? João 4, 23 e 24, nosso Senhor Jesus disse como adorá-lo. Vai, quem achou? Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo ensinou isso para aquela mulher samaritana, exatamente pegando o fundo, o princípio do segundo mandamento: não adorar imagem, não adorar matéria, não adorar nada criado. Como que nós adoramos a Deus? Em espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. Nós não adoramos um Deus material.
nós adoramos um Deus imaterial, Ele é Espírito. Então Jesus ensina, é dessa forma que nós devemos adorar. É isso que Deus exige, adorar a Deus em Espírito e em verdade, ou seja, realidade, sinceridade, realidade. Nosso Senhor Jesus ensina isso, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Quando Jesus ensina que Ele está procurando, não é porque Ele está procurando, eu não achei ainda, não sei quem são. Não, procurar é fulano, ciclano, esses meus adoradores que estão adorando em espírito e em verdade me agradam. São esses que me agradam. São esses adoradores que adoram em espírito e em verdade que eu quero que me adorem. É dessa forma, em espírito e em verdade, com sinceridade. Sinceridade é entrega de vida. A adoração é entrega. No Velho Testamento tem uma expressão que é assim: entregar a oferta no altar. O que é entregar no altar? Quando uma oferta era entregue no altar para a adoração ao Senhor, que era um símbolo. Como que é a adoração no altar? Ali aquele animalzinho, ele é entregue totalmente. Por isso que então a gente usa a expressão para a nossa adoração, nossa vida de entrega no altar. O que é vida entregue no altar? Todo o nosso ser, integralmente, sinceramente, sem nenhuma reserva, adorando ao Senhor com tudo que nós podemos adorá-lo, sem reserva, livres, com entrega, sinceramente. Senhor, o Senhor me conhece, eu sou esse adorador, Senhor, tão pecador, mas que o Senhor me salvou. Me ensina, Senhor, me capacite, Senhor, a adorar, a cultuar o Senhor como o Senhor quer que eu cultue, que eu adore. Ok? É isso que o segundo mandamento exige, conforme a vontade de Deus instituída em sua palavra. Alguma pergunta com relação a 49? Alguma pergunta com relação a 50? Vamos lá. Eita! Passamos 50 perguntas do BCW, hein? Das 117, com a graça de Deus, dia 30 de abril de 2022. Vamos agora então a 51. Todos juntos? Desculpa, 1º de maio. 1º de maio, 30 foi ontem. Desculpa, minha cabeça está meio fora, né? Da cronologia. 1º de maio. 51. O que o segundo mandamento proíbe? A 49, a 50, o que ele exige. Agora, o que ele proíbe? Nós não devemos fazer. E a resposta é: o segundo mandamento proíbe adorar a Deus por meio de imagens ou de qualquer outra maneira não prescrita em sua palavra. Pensa o seguinte, a resposta da 51 é o inverso da 50. Por quê? Porque se a 50 diz, faça isso, a 51 diz, não faça isso. É só você pegar a resposta da 50 e colocar na negativa. 51 então diz para nós: o segundo mandamento proíbe adorar a Deus por meio de imagens, representações de Deus. E nessas representações de Deus ou sobre Deus, considerar como Deus. É ter representações materiais sobre Deus e adorar como Deus. Proibido. Não é isso que Deus quer. Qual é a outra proibição? Ou de qualquer outra maneira. Não é somente aquilo que nós representamos, ou que algum idólatra possa representar como sendo Deus e adorar essa coisa como Deus, mas não somente essas coisas, mas tudo mais. Tudo mais. Deus está dizendo o seguinte, como no primeiro mandamento: nós devemos adorar a Ele, porque não há outro Deus. Não há outro Deus. E no segundo mandamento é consequência do primeiro. Se nós adoramos a Deus como único Deus, não há outra qualquer criatura abaixo de Deus, qualquer tipo de coisa que possa representá-lo como Deus aqui na terra. Qualquer coisa, qualquer imagem, qualquer consideração que um adorador, entre aspas, possa ter no seu coração, que aquela coisa, aquela circunstância, aquela doutrina seja Deus, a não ser Deus, em espírito e em verdade. Proibir. Outra maneira, não prescrita em sua palavra. Aqui ele já começa a nos encaminhar para como nós adoramos a Deus
como devem ser as nossas ações de graças com relação a Deus. O que fazer para adorar a Deus então? Qualquer outra maneira prescrita em sua palavra. Então nós devemos seguir aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra para adorá-lo. Referências bíblicas, Romanos 1, 22 e 23. Romanos 1, 22 e 23, quem achou? Irmãos, quem descumpre essa proibição, o apóstolo Paulo adjetiva como? Louco, tolo, louco. Adorar coisas no lugar do Criador. Adorar criatura no lugar do Criador. Aí ele dá exemplos. Seres criados como quadrúpedes, répteis. Tantas coisas que possam ser colocadas como seres para serem adorados como Deus. Loucos. Achando que são sábios. Homens. O apóstolo Paulo dizia isso, ele nivela toda a raça humana, tá? Toda a raça humana. E se não fosse a graça de Deus na sua e na minha vida, nós seríamos idólatras, como todos os outros que são idólatras e acham que o pedaço de madeira é Deus. É a graça de Deus, através do Espírito Santo, que iluminou as nossas mentes e as nossas consciências, para nós entendermos que esse pedestal não é Deus, que o Espírito de Deus confirma com o nosso Espírito que somos filhos dele e adoramos a ele em Espírito e em verdade por causa da graça de Deus. Se não fosse isso, nós adoraríamos qualquer outra coisa, inclusive o nosso próprio eu. Vai indo. Olha que interessante. Não tinha pensado nessa sequência aí, né? Que legal. É verdade. Parece que cada vez mais o ser humano vai se distanciando de Deus, né? Se distanciando de Deus. E 2 Reis 18, 3 e 4. Muito bem. A proibição aqui da pergunta 51 está expressa ou foi obedecida pelo rei Ezequias, a reforma do rei Ezequias. É desse contexto aí. E ele determinou para o reinado, e principalmente para a adoração do povo a Deus, ele determinou que destruísse tudo que representasse Deus. E o povo estava adorando tudo isso como se fosse Deus. Postes ídolos, a serpente de bronze. Lembra que a serpente de bronze, Moisés fez uma serpente de bronze para que todo aquele que fosse picado pela serpente da nação de Israel olhasse para a serpente e fosse curado. Aquilo era uma representação, óbvio, na história da redenção, isso representou a salvação, o perdão, a redenção através de Cristo Jesus, que foi levantado no madeiro, na cruz. Representação. Aí pegaram aquele objeto, depois daquele momento, sabe o que tinha que ser feito? Colocado a serpente de bronze lá no tabernáculo, num canto, ou quebrado, não sei o que, porque ela não faria mais sentido. Tanto é que Moisés não falou, depois que vocês olharem para a serpente, adorem essa serpente. Não, Moisés não falou isso. Mas o povo pegou aquele objeto e falou, é Deus. É Deus. E o povo estava adorando a serpente de bronze. E Ezequias, a serpente de bronze chegou lá, né, centenas de anos depois, no reinado de Ezequias. Ezequias viu o povo adorando aquela serpente e falou, não, parem com isso, determino que quebre essa serpente. Não, adoremos só a Deus. É uma ordem. Olha só que Ezequias, a firmeza do rei Ezequias em atentar para essa proibição do segundo mandamento, ok? Vamos então à próxima pergunta, 52. Quais são as razões anexas ao segundo mandamento? Vamos lá. Você percebe que no primeiro mandamento não tem razões, ou seja, o porquê que Deus fala,
não terás outros deuses diante de mim. Ele não explica o porquê. Ele determina, é uma ordem, não terás outros deuses diante de mim. Mas é óbvio, por trás do mandamento existe a consideração óbvia de que, se ele está dizendo que ele é o Deus, o único Deus, não tem outro Deus, não devemos adorar outro Deus, não existe outro Deus, ok? Não precisa explicar. Agora ele explica no segundo mandamento as razões, ou porquê que nós não devemos adorar imagem de escultura, porque nós devemos ter zelo, cuidado com a adoração ao Senhor, como adorar a Deus, não é de qualquer forma. Por quê? As razões, vamos todos juntos? As razões anexas ao segundo mandamento são a soberania de Deus sobre nós, o seu direito de propriedade sobre nós e o zelo que Ele tem pelo seu culto. Êxodo 20, versículos 5 e 6. Abra lá, por favor. Deus explica o porquê que nós só devemos adorar a Ele e como adorar a Ele tem a forma estabelecida por Ele. Por quê? Êxodo 20, 5 e 6. Só um pouquinho, Elô. Porque eu, o Senhor. Porque eu, o Senhor. Porque eu, o Senhor, é a soberania de Deus sobre nós. Ele está dizendo, eu sou Senhor. Então, eu sei e eu digo como eu quero ser adorado, porque eu sou o Senhor. Eu sou soberano, porque eu, o Senhor. Qual que é a próxima expressão, Elô? Eu, Senhor, teu Deus. O teu Deus. Deus disse assim, ó, eu, o Senhor, sou soberano. E eu sou soberano sobre a sua vida. Eu, o Senhor, o teu Deus, o direito de propriedade sobre nós. Nós não fazemos o que queremos, principalmente, sobretudo, para adorar a Ele. Não é da nossa cachola, não é o que nós estabelecemos para tentar agradar a Deus. Vamos fazer um culto bonito aqui só de dança? Mas será que é isso que Deus quer? Não, não é isso que Deus quer. Então, Ele é o Senhor, Ele estabelece a regra, Ele é o nosso Senhor, então Ele sabe como, e Ele exige como nós devemos adorá-lo. Ele tem a propriedade das nossas vidas, das nossas almas. Ele é o objeto da adoração, é a Ele que nós adoramos. Se nós adoramos a Ele, nós precisamos adorar de acordo com a vontade dEle. Nós, filhos, povo dEle. Eu sou o Senhor, o teu Deus. A terceira razão. E vamos para a quarta, ou para a terceira agora. Eu sou o Senhor, soberania de Deus. Eu sou o teu Deus, soberania de Deus sobre a sua e sobre a minha vida, propriedade que Ele tem sobre as nossas vidas. Terceira razão, eu sou zeloso. O que é ser zeloso? Cuidadoso, o que mais? Isso, da maneira como Ele quer ser adorado. Zeloso é cuidadoso, muito cuidadoso. Ele é exigente nos detalhes. Mas Rodrigo, nossa, você está falando de Deus. Sabe por quê? A gente pensa assim, a gente pensa como nós, né? Eu sou exigente, mas às vezes eu exijo coisas de vocês que não tem cabimento. Mas todas as exigências de Deus têm cabimento para nós, são puras, são necessárias para nós. Todas as exigências de Deus. E Ele é zeloso. Quer falar? Quer falar, não? Ele é zeloso, Ele é cuidadoso nos detalhes. Deus não fala assim, tudo bem, me adorem, vê aí como vocês querem me adorar, se der certo eu dou ok, se não der certo eu falo como é. Ele estabelece como Ele quer ser adorado, e Ele exige aquela maneira, como Ele quer ser adorado. Ele é zeloso. Você levantou a mão, pai? Isso.
Uhum. Uhum. Exatamente. Olha só, vinculado então a essa terceira razão, que Deus é zeloso, e Ele é zeloso, e se não faz o que Ele, como Ele quer, o que acontece? Para aqueles que não adoram a Deus, não cultuam a Deus como Ele quer, Ele castiga até terceira e quarta geração. Ele não se agrada, Ele não se agrada. E castigar até a terceira e quarta geração, não é que os filhos herdam a maldição hereditária dos pais, os filhos não fizeram, não. Isso é para mostrar a intensidade do zelo de Deus, que Ele não brinca, não é, Ele vai punir todo aquele que adorar, como adorar a Ele, sem estar de acordo com a vontade dEle. Porém, aqueles que adoram como Ele quer ser adorado, o que o restante do versículo fala, Elô, do 6? E faço misericórdia aos milhares. O que é milhares? Muitas gerações, né? Até 1000 gerações daqueles que guardam. Isso. Augusto Nicodemos fala que Deus tem mais prazer em usar de misericórdia do que em punir. Até a terceira e quarta geração. Com certeza. Isso. É isso, o zelo de Deus faz com que aqueles que não adoram a Ele como Ele quer, serão punidos. Aqueles que adoram a Deus como Ele quer, como Ele conduz para adorar a Ele mesmo, Ele usa de misericórdia, ou seja, Ele se agrada, Ele recebe. Por quê? Pensa o seguinte, como que uma criatura como nós, pecadoras, nos achegamos ao Deus Santo, Santo, Santo? Só se Ele nos aceitar como seus adoradores, usando de misericórdia comigo e com você. Ô Senhor, me ajude, me ensine, me capacite a adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor como o Senhor quer, porque por mim mesmo eu não consigo. Me use de misericórdia comigo, Senhor, porque por mais das minhas melhores intenções, eu erro, eu peco, eu não faço a Tua vontade ao adorá-lo. Então me ajude, Senhor. E o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em nossas vidas como Ele quer ser adorado, porque nós adoramos em Espírito e em verdade, aleluia, amém, ok? Salmo 100, quem achou o Salmo 100? Leia bem forte. Ô irmã, desculpa, é verdade, você ergueu a mão, vamos lá. É verdade. Amém. Sadraque, Mesaque e Abednego não obedeceram à ordenança do rei e Deus usou de misericórdia com eles, porque eles obedeceram e Deus preservou a vida deles. É verdade. Muito bem lembrado, Lília. Vamos lá, quem achou o Salmo 100? Bem forte, vai. Amém, olha que salmo lindo, nos mostrando assim, o adorador orando ao Senhor e dizendo também para os seus pares, para os seus outros irmãos, dizendo, o Senhor se alegra dessa forma que nós estamos adorando, celebrando a Ele com júbilo, louvando a Ele porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, né? Nós somos ovelhas do seu pastoreio, Ele tem cuidado de nós, nós nos submetemos a isso, isso é ser ovelha do pastoreio de Deus, nós nos submetemos à vontade dEle. Uma adoração coletiva, todos imbuídos nesse propósito de adorar a Deus como Ele quer, de amar a Deus como Ele quer ser amado. O Salmo 100 é uma adoração coletiva. E tudo isso produz o que no povo de Deus? Quando nós fazemos a vontade de Deus? Alegria na adoração. Culto que é marcado por regras, por exigências, por ordenanças,
por faça isso, não faça aquilo, regras criadas por homens, se vista assim, não se vista assim, regras criadas por homens, são cultos tristes, frios, que não agradam a Deus, né? Salmo 100 é um exemplo de adoração coletiva muito bonito, tá bom? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre a 51 e a 52? Vamos lá, Jean. Isso. Sim, mas a explicação é a seguinte: por conta do zelo de Deus, Ele não abre exceção para ninguém. Ou seja, os pais adoram o Senhor de forma correta, ok, o Deus vai usar de misericórdia com ele. Se os filhos não fizerem assim, Deus vai castigá-lo. Ainda que os pais tivessem uma devoção a Deus e agradassem a Deus de sua maneira de adorar, se os filhos não fizerem, Deus é zeloso e vai punir os filhos por não estarem adorando como Deus quer ser adorado, independentemente da maneira como os pais adoram. É isso que o Senhor está ensinando nessa exigência, na verdade nessa razão. Ele vai punir, seja quem for, se estiver descumprindo a maneira como Ele quer ser adorado. Não que seja uma determinação já que todas as gerações daquela família vai ser punida, porque os pais ou alguém errou, não foi obediente à exigência de Deus, por conta disso os outros das gerações seguintes serão punidos por conta disso. Não, Deus está dizendo: eu vou punir todo aquele que não me adorar conforme eu quero ser adorado. Pai, se o filho não fizer, o filho vai ser punido. Se o neto não fizer, o neto vai ser punido, porque não se agrada de Deus. Aí mostra esse zelo de Deus, né? Esse cuidado extremo que Deus sempre... Deus não abre exceção para ninguém, né? É isso, justamente porque os dentes dos filhos não vão se embotar se comerem uvas verdes, ou se os pais comerem uvas verdes. É isso que o profeta fala, né? Os filhos não receberão o castigo dos pecados dos pais, os pais não receberão os castigos dos pecados dos filhos. Mas não é isso que está dizendo nessa razão implícita ou expressa no segundo mandamento. É o zelo de Deus que irá punir todo aquele que não cumprir a sua vontade para adorá-lo. Ok? Opa! Amém. Isso. Amém. Amém. Manu? Isso. Perfeito. A fé é individual, a caminhada com Deus é individual. Você tem o seu compromisso com Deus, os seus pais têm o compromisso deles com Deus, e entre eles, cada um tem o seu compromisso individual com Deus, e todos nós, seja, né, de pais para com filhos, seja de pastor para com pastoreados, de todos, né? Exatamente. Oi, Aline, desculpa. Pode falar. Salvação individual, a fé individual, isso, exatamente. Deus não salva em bloco. E Deus não condena em bloco, né? Ô Juliano. Isso. Amém. Exatamente. Perfeito.
Muito bem. E muito mais, né? E muito mais. Vamos lá, vamos para a parte didática agora. Oi. Muito bem. É verdade. Muito bem. Vamos lá. Se o primeiro mandamento, vamos lá prestar atenção na leitura aqui, ó, desse trecho didático. Ó. Se o primeiro mandamento ensina que quem deve ser adorado, trazendo o princípio lembra que nós vimos? A exclusividade da adoração, ou seja, quem deve ser adorado? Unicamente Deus. Isso é a exclusividade da adoração. E a teocentricidade do culto, ou seja, o culto é para Deus, o centro do culto é Deus. O propósito de nós cultuarmos, adorarmos a Deus, principalmente coletivamente, como igreja, é Deus. Deus é adorado, Deus é cultuado. Então o primeiro mandamento diz isso. Esse segundo mandamento tem como questão de fundo, ou seja, um princípio, o modo como Deus quer ser adorado e cultuado. Como Ele quer ser adorado e cultuado. Assim, nós não podemos inventar maneiras de adorar a Deus, a não ser seguir estritamente a vontade de Deus para adorá-lo. Por quê? A resposta é, porque Deus é zeloso. Deus é zeloso. Tá? Diante disso, qual é a abordagem mais segura para nós, adoradores, para fazermos a vontade de Deus no que toca ao segundo mandamento, ou seja, como adorar a Deus? Qual é a abordagem mais segura? Agora eu já estou ampliando um pouquinho o foco, não somente para a nossa adoração como indivíduos, adoradores, né, de Deus, mas agora coletivamente, tá? Agora eu vou abrir um pouquinho o foco para nós aprendermos algo sobre a nossa adoração coletiva, o culto como igreja. Como devemos adorar? Qual é a abordagem mais correta ou mais segura? Faço porque Deus não proibiu ou faço o que Ele estabeleceu? Vamos lá. Faço porque Ele não proibiu ou faço o que Ele estabeleceu? Faço porque Ele estabeleceu é mais seguro para nós? Por quê? Porque veio dele, fechou. Se eu faço o que ele não proibiu, exatamente, eu posso deixar de estar fazendo o que ele estabeleceu, mas se Deus não proibiu ter vela no culto, eu vou pôr. É isso que pensaram na Idade Média. Os reformadores bateram firme com relação à vela no culto. Esse foi um ponto. Houve até discordância entre anglicanos e luteranos e calvinistas e tal. É um exemplo que eu estou dando, mas é exatamente isso. Se eu estou fazendo aquilo, se Deus não proibiu, é muito aberto. Eu posso cogitar coisas. Quando Deus estabelece, né, e isso, existe um limite, até que eu posso ir. Fora disso, pode ter erro. Aquilo que a Jaque falou. Oi, irmão. Isso. Isso. Amém. E isso mesmo, o risco é grande, porque quando eu faço aquilo que Deus não proibiu, eu posso usar muito da minha subjetividade. Olha, se Deus não falou nada, pode. Negativo. Também. Isso. E essa questão de tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nós podemos pensar com relação a, já que não tem nada demais, né? Vou fazer, mas não é isso.
Ok, muito bem. Faço o que ele estabeleceu? Sim. Corremos menos riscos, olha só, presta atenção. Corremos menos riscos de descumprirmos a vontade de Deus na adoração e no culto, quando fazemos aquilo que ele estabeleceu como maneira de adorá-lo. Corremos menos risco. É mais seguro para nós quando nós fazemos aquilo que ele estabeleceu. Se ele estabeleceu, se ele falou, ó, isso faz parte do meu culto, isso faz parte de adoração a mim, principalmente coletivamente, tá? Isso que eu estou querendo dizer para vocês. Isso que eu quero para a minha adoração. Então, se Deus não falou nada, no silêncio de Deus nós devemos nos abster de fazer. Ok? Logo, na teologia reformada, há algo que ficou definido como princípio regulador do culto. Princípio regulador, ou seja, que regula como nós devemos cultuar a Deus. Princípio regulador do culto, ou seja, Deus determinou o modo como o culto a Ele deve ser realizado. Esse princípio básico impõe limites ao adorador, impedindo-o de, levado pelas opiniões de sua consciência depravada, apresentar diante de Deus qualquer coisa que não corresponda à sua vontade. Então, o princípio regulador do culto, isso foi, irmãos sábios, estudiosos da palavra de Deus, isso há séculos atrás, pensaram e estudaram a palavra de Deus, os reformadores principalmente, estudando aquilo que as escrituras estabeleceram como um momento, ou como adorar a Deus, eles estabeleceram e eles criaram o princípio regulador do culto, ou seja, pegaram nas escrituras aquilo que Deus quer, como Ele quer ser adorado. Isso é o princípio regulador do culto. Segundo, a vontade de Deus. Olha lá, devemos identificar os elementos do culto que estão de acordo com a vontade de Deus. Identificar na palavra de Deus os elementos do culto. Elementos do culto, nome que se dá para as atividades espirituais que Deus prescreveu como parte do culto a Ele. Eu não quero dizer que existe um trecho nas escrituras que diz assim: o culto a Deus deve ter isso. Não tem esse texto. Porém, irmãos estudiosos, vasculhando a palavra de Deus, estudando, varrendo as escrituras, com dedicação, com temor ao zelo que Deus tem pelo culto, então eles pararam e pensaram, não, nós não podemos fazer qualquer coisa, vamos estudar a palavra de Deus para identificar elementos que Deus aprovou em sua palavra, ou seja, que manifestou a sua vontade de como Ele quer ser adorado. Então eles, estudando a palavra de Deus, identificaram no momento de culto, de tal momento da história do povo de Israel, tinha isso. No momento de culto, em adoração ao Deus, tinha isso. Então batia. Aí eles, doutrinariamente, estabeleceram o princípio regulador do culto. Entenderam? O princípio regulador do culto. E o princípio regulador do culto tem elementos do culto. Identificamos elementos do culto. O segundo Augusto Nicodemos são elementos do culto, então: oração, louvores, ensino e leitura da Bíblia. São atividades espirituais que, durante a adoração coletiva, o culto a Deus coletivamente, foram identificados para cultuar a Deus conforme a vontade expressa de Deus. Oração, louvores, leitura e ensino da Bíblia. Alguns teólogos reformados acrescentam os sacramentos também como elementos do culto, batismo e a ceia do Senhor como sendo elementos do culto. Isso existe uma divergência, porque os sacramentos, nem sempre no momento de culto isso acontece. Tem igrejas que praticam a ceia do Senhor todo o culto, ok? Então por isso que existe uma divergência entre os doutrinadores com relação aos sacramentos. A ministração dos sacramentos como elemento do culto deve fazer parte do culto, e o ofertório, o dízimo de ofertas, não há consenso, não faz parte unanimemente entre os doutrinadores esses elementos como sendo parte do princípio regulador do culto, entenderam? Mas o que há unanimidade é oração, louvor e leitura e ensino da palavra. Agora nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos entender a diferença entre elemento e circunstância. Isso faz toda a diferença. Elemento é uma coisa, circunstância é outra. Circunstância são detalhes que cercam e tornam o elemento mais eficaz. Não são essenciais e podem variar de acordo com a sabedoria que Deus concede a cada igreja local. O equívoco acontece quando igrejas transformam circunstâncias em elementos, ou seja, o culto só é culto se o pastor prega de paletó e gravata.
É elemento pregar de paletó e gravata? Não, o elemento do culto, uma das colunas do culto é pregar, ler a palavra de Deus. Mas como isso vai ser feito? É circunstância, é algo que circunda, que está em torno do elemento, que faz com que o elemento seja mais ou menos eficaz. Ô Manu. Perfeito, Manu, muito bem. Elemento, oração, ok? Oração é um elemento do culto, não pode faltar oração no culto. Você entendeu, meu irmão, minha irmã? Ah, Rodrigo, mas eu tenho que orar todo culto? Não, alguém vai orar se você não orar, ainda que você ore silenciosamente, mas ore. No momento de culto tem que ter oração. Por quê? Porque os apóstolos se reuniam com a igreja e eles perseveravam na oração. Identificou o elemento aí? Perfeito. Oração. Agora, a circunstância da oração: orar em pé, orar sentado, orar em silêncio, orar em voz alta, orar com os olhos abertos, orar com os olhos fechados, orar em silêncio. Isso é circunstância. O culto só é culto se um homem for lá na frente e orar. Neca. Negativo. Isso não é regra, isso não é elemento. Entenderam? Oração no culto. Louvores. Louvor é um elemento do culto. O povo se reunia e cantava louvores ao Senhor, entoava louvores ao Senhor. Nós vimos no Salmo agora, Salmo 100. Entoar louvores ao Senhor, ok? Louvor é um elemento. Circunstância do louvor: cantar com microfone, cantar sem microfone, a capela, com instrumento, sem instrumento, sentado, em pé. Perfeito, isso é circunstância. Tem correntes que dizem que não pode ter instrumento no culto. Irmão, irmã, cuidado com essas exigências de não pode, pode, quando Deus não disse que pode ou não pode. Aliás, no Salmo, tem muitos salmos que o povo de Deus adorava com tambor, com pandeiro, com instrumentos de corda, harpa. Tem muito mais exemplos de louvores com instrumentos que sem instrumento. E instrumento de bater, né, mano? De bater, fazer barulho. Né? Ok? Isso é circunstância. Só é culto se tiver tal coisa. Não. Cuidado com isso. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Senão a gente cria uma seita. Cheio de regra, mas um culto frio, triste, que não passa do teto, né? Leitura e pregação da palavra, a versão bíblica. Leitura e pregação da palavra é um elemento, tem que ter, irmão, irmã. Se você tem um parente que está indo numa igreja e fala: o culto de hoje foi tão bom, meu parente. Aí você pergunta: nossa, que bacana, e aí, o que vocês aprenderam hoje? Não teve aprendizado não. Teve, olha, homenagem para o pastor, homenagem para as mães, nós cantamos 20 hinos, foi uma benção. Aí o pastor falou: irmãos, boa semana e vá com Deus. E o ensino? Não tem, o ensino é cansativo, né? Não. Elemento de culto: leitura e pregação da palavra. Agora, pregar na ARA, na Almeida Revista Atualizada ou na NTLH, não é elemento, é circunstância. O pastor pregar com paletó, gravata, ele prega como ele quer, com a decência, com uma roupa bonita, pode ser com roupa feia também, que não escandalize, mas não é o sexto sola gravata, não existe, tá? Não é regra, é circunstância, entendeu? Pode ter ou pode não ter, mas a pregação tem que ter, o ensino tem que ter, e o ensino eficaz, que faz com que o povo entenda e tenha condições de praticar aquilo que foi ensinado. E isso tem que ter. No púlpito, se não tiver púlpito, e aí? Nossa, irmão, quebrou nosso púlpito. Irmão, vamos cancelar o culto, acabou tudo, deixa até os diáconos arrumarem outro púlpito, a gente volta a reunir. Não, vamos sentar aqui, ó. Não vou sentar aqui não. Vamos falar em pé, vamos pregar, mas tem que pregar a palavra de Deus. Sem púlpito, com púlpito. Com paletó, ou camiseta, sermão com 5 pontos. Tem igrejas ultra-calvinistas aí que os pregadores montam um sermão com 5 pontos. Só com 5 pontos. Só cheio de pontos, 5 pontos. Não precisa ter 5 pontos. Pode ter 1 ponto, pode ter nenhum ponto. Tá? Não é exigência. É circunstância, ok? Por exemplo, tem igreja que o horário do culto. O horário tem que citar o horário. Não, as igrejas se reúnem no mundo, todas se reúnem em tal horário, nós temos que seguir isso aí. Não, o horário do culto é circunstância. Deus vai dar sabedoria para aquela igreja para estabelecer o que é melhor para aquela igreja.
Se, por exemplo, um dia chegar aqui e nós estabelecermos que o culto vai ser, sei lá, 5 horas da manhã, os irmãos vão chegar nos dias e falar: irmão, não dá, para mim não dá. Talvez o Marco Aurélio, meu sogro, consiga vir, junto com o presbítero escalado para pregar. Mas isso não vai durar muito tempo, né? Tá bom? É isso aí. A Rainha ergueu primeiro aqui. Uhum. Sim. Pronto. Amém. Exatamente. Quer falar alguma coisa, pai? Faz parte da oração, é circunstância. Isso. Isso. E não é elemento. Isso. 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 Vamos estabelecer aqui na igreja, no culto vai ter um momento de confissão de pecado. Não, isso não é elemento, isso é circunstância. Não precisamos estabelecer. Deus age no seu coração, no meu coração. Pá! Arrependimento, eu passo a orar ao Senhor. Senhor, diante dessa palavra pregada, diante desse hino cantado, Senhor, eu quero me arrepender desse meu pecado que eu estou. É confissão. Agora todo mundo tem que ouvir sua confissão? Não, não necessariamente. É elemento, ok? Irmãos, nós precisamos ficar com... Desculpa, é circunstância. Nós precisamos ficar com os elementos. É isso que Deus estabeleceu para a sua igreja: oração, louvor, pregação e ensino da palavra. Agora, como isso vai ser operado são circunstâncias, a sabedoria que Deus dá àquela igreja para fazer com que o elemento seja mais eficaz. Aí tem o culto fitness: levanta, irmão, senta, irmão, levanta, irmão, senta, irmão, levanta agora é hora de sentar. Isso são coisas que também nós precisamos buscar de Deus sabedoria. Para quê? Para que isso não gere uma carga para a igreja também, principalmente para a liderança. Colocar coisas no culto que acabam atrapalhando, incomodando. Tem que dar sabedoria para os líderes buscarem fazer a vontade de Deus, buscando os elementos e as circunstâncias. Nós temos que ter sabedoria com relação a isso. Antes, o Juliano ergueu a mão. Montar sermão. Sermão de 5 pontos. Amém. Irmãos, eu preciso encerrar. Vamos lá. Palavras do irmão pastor Marcos Granconato. O culto público é o meio pelo qual a igreja manifesta de forma mais notável o conteúdo de sua fé. É também o momento em que, reunida, oferece a Deus uma resposta àquilo que sabe que Ele é e tem feito. Isso tudo faz do culto uma das facetas mais importantes do viver cristão. Não se pode, portanto, negligenciá-lo sem que se sofra imenso prejuízo. Por isso, o princípio regulador do culto deve ser resgatado. Mantê-lo no esquecimento pode significar, talvez em curto prazo, a perda da própria identidade cristã. Isso faz parte do ensino do segundo mandamento. Como adorar, a importância do culto, o que Deus quer que nós façamos, como adorar a Ele. A igreja está sendo ensinada nesta manhã com a graça e misericórdia de Deus, porque nós temos um Deus zeloso. Nós não vamos poder repassar as perguntas, que Deus nos dê graça de praticarmos tudo isso, esses ensinos, no nome de Jesus.